Por trás dos motores das impressoras 3D e das máquinas CNCs em geral, existem os drivers steppers, que são os responsáveis pela energização das bobinas dos motores, fazendo com que os eixos se movimentem controladamente para reproduzir os movimentos desejados. Quanto à disposição dos steppers, normalmente é possível encontrar dois tipos de drivers, os integrados na própria placa controladora da impressora e os removíveis que, dependendo da placa controladora, podem ser encaixados. Os drivers steppers possuem um chip central que processa todos os comandos originados pelo microcontrolador da placa controladora e transforma essas informações em pulsos que farão os motores se movimentarem. Os motores NEMA 17 possuem certo número de passos por rotação, em geral 200 passos. Através do controle minucioso da corrente que o driver libera, as bobinas dos motores serão magnetizadas, fazendo com que o eixo do motor se movimente. Os steppers drivers são capazes de controlar micropassos, ou seja, dividir um passo inteiro de um motor e transformá-lo em pequenos passos ao invés de mover o motor um passo inteiro. O stepper é capaz de aplicar corrente suficiente para manter o eixo do motor fixo entre um passo e outro. Atualmente, os micropassos de 1/16 é basicamente o padrão, mas existem drivers como os da Trinamics, por exemplo, que são capazes de dar 1/32, 1/64, 1/128 ou mesmo 1/256 micropassos. Quanto mais micropassos o drive for capaz de oferecer, maior será a corrente necessária para que seja possível manter o torque que sustentará com precisão uma posição precisa. Kits de impressora 3D baratos normalmente vêm com drivers A4982 ou A4988, conhecidos também como Allegro Drivers. Esses drivers custam cerca de $2 cada driver, mas são limitados a 1/16 microsteps. Por outro lado, drivers Trinamics, que são bem mais caros quando comparado com os drivers Allegro, possuem muitos recursos desejáveis, como por exemplo, os drivers TMC2130, além de muito silenciosos, são capazes de até mesmo simular o funcionamento das chaves de fim de curso, eliminando assim a necessidade de dispositivos mecânicos para esta função. Além disso, são capazes até mesmo de perceber se houve perda de passos e conseguem compensar a falha. Mais uma vez, eu utilizo aqui as placas que eu tenho como exemplo para tentar explicar para vocês. Essa placa aqui da Creality 3D é a placa que eu estava utilizando na minha impressora Ender 3. Removi por questões de configurações, fiz algumas modificações, removi a placa. Então, essa placa ela é baseada na Melzi. É uma versão da Melzi feita pela Creality 3D. Como a Melzi é uma placa voltada para baixo custo, para produção em larga escala, e a Creality 3D baseou a placa dela no projeto Melzi, e porque a Ender 3 também é uma impressora de baixo custo, todos os componentes em geral são de baixo custo. Esses 4 drivers que vocês estão vendo são drivers integrados na própria placa, ou seja, 4 steppers. E são steppers baratos. Não estou dizendo com isso que os steppers são ruins, os steppers utilizados nesta placa são bons. Porém, eles possuem alguns detalhes que vale a pena a gente observar. Por exemplo, eles produzem muito ruído. À medida que os motores funcionam, a impressora ela produz ruído. Não sei se você está ouvindo ruídos aí no áudio, mas o ruído que está sendo produzido agora está sendo produzido por um motor de passo sendo controlado por esses drivers da Creality. Então são drivers bem básicos, mas funcionais, conseguem imprimir sem problema nenhum, mas existem outros drivers, existem outras possibilidades que você poderia utilizar no lugar desses drivers. Só que no caso desses drivers que são integrados na própria placa-mãe ou placa principal da impressora, eu não consigo removê-los e colocar outro em lugar desses aqui, substituí-los por outros drivers melhores. Aqui eu já tenho a placa MKS GNL, que tem as entradas aqui para os drivers, e eu posso colocar o driver que eu quiser aqui, desde que seja compatível com esse modelo, eu consigo configurá-lo aqui e ter, digamos, se eu não tiver dinheiro para comprar um driver caro, eu posso colocar um driver barato e funcionar do mesmo jeito. Mas se eu quiser um driver silencioso, por exemplo, eu posso simplesmente comprar e conectá-lo aqui. Esses drivers originais da Creality 3D são drivers A4988, que são drivers básicos, que fazem o trabalho deles, enfim, mas fazem ruídos, né?
Aqui eu já tenho a mesma versão do 4988, A4988, que é o mesmo driver utilizado na placa da Ender 3. Tá aqui nas minhas mãos. A diferença é que esse aqui já vem com um soquete, né? Tem a plaquinha própria e essa plaquinha ela tem pinos que possibilitam eu encaixar em um outro soquete. Por exemplo, aqui na placa MKS, eu poderia conectá-lo aqui. Observe. Ok, o driver está conectado. Esse aqui está sem um dissipador, porque eu deixei cair. Mas os outros, ó, todos eles têm um dissipador, porque esses caras funcionam o tempo todo movimentando os motores. E, naturalmente, eles aquecem. O dissipador é justamente para dissipar a temperatura gerada pelos drivers. Observe, ó, vou colocando um por um aqui nos conectores próprios para eles. Observe que aqui eu tenho um lado preto e outro verde. No driver eu tenho a mesma coisa, ó, verde e preto. Basta colocar verde com verde, preto com preto e lá está o meu driver conectado corretamente. A possibilidade de trocar esses drivers, substituí-los por outros, por exemplo, por drivers da Trinamics, é bastante interessante. É um upgrade bastante interessante, porque a impressora 3D ela não precisa fazer tanto ruído enquanto trabalha. De acordo com os drivers, eu consigo ter uma impressora mais silenciosa. E esses drivers também determinam o motor que eu vou utilizar na minha impressora. De acordo com o driver, eu consigo uma capacidade maior de corrente que ele vai gerar para movimentar os motores ou para executar as tarefas da impressora.